Maravilha, bora lá. Matheus, para deixar registrado, não duvida da minha capacidade, viu? Pode ser um estranhamento aí que vai acontecer. Mas bora conversar sobre o que a gente estava falando, né? A gente estava falando na última aula e foi um pouco mais rápido, né? Falando sobre análise de dados, tratamento de dados, porque para rodar um algoritmo de inteligência artificial sobre uma base de dados, a gente precisa fazer alguns tratamentos. E aí eu peguei alguns datasets famosos e alguns datasets aleatórios, né? Que eu fui lá e pesquisei e trouxe os datasets. Mandei no grupo de vocês um monte, né, de dataset. Deixa eu ver se eu tenho aberto. Eu acho que eu tenho aberto aqui, ó. Tenho. Deixei salvo aqui, né? Olha lá, mandei alguns legais para ver. Os dados abertos do Distrito Federal, que é o www.dados.df.gov.br. Tem também da Agência Nacional de Petróleo, a AMP. A AMP tem alguns projetos bem legais, cara. Ela faz uns negócios bem interessantes, principalmente em associação com instituições de ensino, né? Porque aí você pode fazer pesquisas na área de petróleo e é interessante para eles. Então, bem bacana. Agência Nacional é o govbr barra a sigla barra PT-BR. Você vai ver que tem muitos sites que vai ser isso aqui. O GovBR, sigla PTBR, né? Então é a partir daí que a gente vai. O Banco Central do Brasil, cara, com dados financeiros sobre o Brasil, né? Aí ele tem lá o BCB, GovBR, Estabilidade Financeira, Dados Abertos, SFN. Então é o Sistema Financeiro Nacional, né? E aí você tem do Senado, que é o WW12, Senado LEG, de legislação.br, dados-abertos. Aí você tem a Receita Federal, que é o mesmo esquema do Gov, né? Então você tem lá GovBR, Receita Federal, barra PT-BR, acesso-a-informação, barra dados-abertos. Tem bastante coisa sobre dados de arrecadação e muito mais, né? Então dá para fazer algumas brincadeiras aí de consultar e consumir esses dados. O INEP, o Instituto Nacional de Educação, ele mostra para a gente lá, que é o INEP, né? Dados sobre a educação. Eu gosto muito de pesquisar isso daqui. Tem uma base que o nosso excelentíssimo senhor diretor, o professor André Amarante, ele falou que é interessante pesquisar. Eu vou dar uma olhada com ele para ver, talvez saia um projeto de alguma coisa, só por curiosidade, por fazer mesmo. Porque ele falou, eu gostei da ideia, de você conseguir registrar as informações que vão acontecendo no decorrer da vida do aluno, mesmo pós trabalho, né, pós conclusão da faculdade. Porque aí quando o aluno se registra, quando ele vai lá ele se registra trabalhando, ele diz a área que está trabalhando. Se eu pegar os dados do INEP com os dados da carteira de trabalho, cruzar essas informações, eu consigo ver se o aluno ele está continuando na carreira, né? E aí o aluno não precisa, a gente não precisa ficar perturbando a vida do aluno. Olha, aluno, atualiza aí o que está acontecendo com você. E a gente consegue ter dados para ver se os egressos da nossa instituição de ensino, se eles estão permanecendo na área que eles se formaram, né? Então é bem interessante essa informação. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa. Vou ver. É uma dica legal aí para uma pesquisa futura. Pode ser que gere até um mestrado para alguém aí, né? Seria bem legal. Polícia Rodoviária Federal, dados sobre acidentes, multas e ocorrências. Mesmo esquema PRF lá do Gov, acesso à informação, dados abertos, muito similar ao INEP, né? Acesso à informação, e muito similar à Receita Federal e muito similar à Agência Nacional de Petróleo também. Então, são alguns que estão num formato agora um pouco mais padronizado, né? Tem os dados abertos da Câmara. Esse daqui eu gosto muito. Eles estão, o pessoal da Câmara, dos deputados, a parte de TI da Câmara, se vocês procurarem na, no YouTube, eles dão um treinamento sobre manipulação de dados para que as pessoas possam acessar os dados abertos da Câmara Municipal, da Câmara dos Deputados, para que vocês possam
conseguir seguir entender o que está acontecendo e monitorar o que está acontecendo e identificar problemas. É bem legal, cara. Eles têm uma cabeça muito diferente. A galera da TI, da Câmara dos Deputados, disponibiliza os dados muito legais, muito bem formatados, com a ideia de você poder usar a CSV, tentar fazer API para você consumir os dados. Eles são muito, muito, muito engrenados. Então, vale muito a pena para aqueles que tiverem interesse dar uma olhada aqui no dados abertos da Câmara Legislativa, né, dos deputados. O Group Lens, eles oferecem dados sobre filmes. Tem um que eu fiz com uma galera que é da OCA, que é da Agência Nacional de Cinema, né? Então, a Agência Nacional de Cinema tem lá um OCA que eles disponibilizam dados sobre os filmes que foram exibidos no Brasil. Então, dá para ver como está o funcionamento. Nesse período de pandemia, é legal também que são 2 anos que o cinema ficou muito abalado, né? Toda a parte pública. E você consegue ver graficamente, você vai vendo lá salas de cinema, de repente você tem uma queda nesses anos de pandemia e agora está começando a voltar. Então dá para fazer algumas análises interessantes. Quem é? Opa, eu escrevendo errado, isso aí foi que eu digitei, então pode ter saído campeonatos, tá certo? Nacionais e internacionais. Quem gosta de esporte, deixei 2 aí. Um, especificamente futebol. Futebol é o esporte mais querido do Brasil, né? Não para mim. Admito que não gosto de futebol, não assisto, não acompanho, não entendo e não quero entender, mas depois que eu comecei a ver dados abertos e aquele coletinho que eu achava que era muita frescura dos jogadores, depois que eu descobri que aquilo de lá são sensores para monitorar dados físicos do jogador, com acelerômetro, ver posição, batimento cardíaco e um monte mais de coisas, né? E esses dados são coletados, eu comecei a ficar interessado nesse tipo de informação. Por isso que eu sou tão vidrado em Fórmula 1, por causa da telemetria. Aí a telemetria do futebol agora, com aquela camisetinha lá coladinha, começou a me interessar. Quando eu preciso estudar os dados, eu fico muito animado. Tem coisa muito legal, muito bacana. Nesse site do GitHub, o Open Football, tem dados sobre vários campeonatos nacionais e internacionais coletados e trabalhados e organizados. Então, tem alguns dados disponíveis lá bem bacanas. O Sports Data.io também tem dados sobre esportes, como NBA, NFL, vôlei, né? Então você tem bastante informação. É bem bacana, então coloquei aqui alguns lugares. Por que eu coloquei isso aqui? Porque normalmente a gente vai pensar em falar sobre Kaggle, né? Assim, você vai analisar, se você quer entrar na área de análise de dados, vão falar, os datasets disponíveis no Kaggle, que blá, 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 o Kaggle isso, o Kaggle aquilo, só vão falar dessa ferramenta. Ela é boa, muito legal, mas existem coisas que vão além, né? Então aqui é um resuminho eu tive aí uma coleta de informações de alguns locais, fora os que eu já mostrei para vocês, né? Que eu acho legal aí disponibilizar, eu deixo nos notebooks todo o caminho que foi feito para chegar nos dados. DataSUS é muito legal, CETESB, Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Então, para dados meteorológicos, CETESB no estado de São Paulo, no Brasil, IMET, e dados sobre saúde no Brasil. E aí, dados sobre saúde, cara, tem muita coisa legal. Muita. Literalmente tem muita informação. Tem algumas coisas que você vai ter que fazer uma análise ecológica, ou seja, você vai não tem o que fazer, é a limitação do acesso aos dados. Porque o dado público disponibilizado, por exemplo, pelo DataSUS, ele não identifica o paciente. Se não identifica o paciente, você tem algumas complicações, tem uma segurança da informação legal, bacana, então você não precisa solicitar acesso, né, de forma alguma, está disponibilizado, mas tem um problema. Você não sabe, por exemplo, vamos pegar um exemplo, né? Você quer fazer análise de partos prematuros em mulheres
tem que ser em mulheres, né? Óbvio, né? Mas em pessoas residentes na cidade de Guaratinguetá. E aí, para fazer isso, você quer, por exemplo, fazer um teste de associação de poluente. Eu quero verificar se a exposição aos poluentes influenciam na prematuridade das crianças que nasceram em Guaratinguetá. Um exemplo, né, de local. E aí, o que acontece? A mulher vai ter neném em Guaratinguetá, mas não necessariamente ela trabalha em Guaratinguetá, ela dorme em Guaratinguetá. E ela pode, sei lá, morar numa região rural, que aí o ar é totalmente limpo, todo gostoso, mas só que ela trabalha, por exemplo, em São José. E aí ela trabalha numa indústria de metal, né? Lá, que aí tem caldeiras, e aí tem gases que são emitidos, e ela tem um trabalho insalubre nisso daí. E aí a influência dela não é na cidade de Guaratinguetá, é na cidade onde ela trabalha, e essa informação a gente não tem. Então, são alguns problemas que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É limitação da pesquisa. Então, a gente pode tirar alguns insights sobre as pessoas que moram em Guaratinguetá e são expostas em Guaratinguetá, por exemplo, ou em São Paulo, onde ela mora. Em São Paulo é pior ainda, né? Porque se você for para o centro de São Paulo, a poluição é grande. Mas se ela morar numa região mais afastada do centro, talvez não tenha tanta poluição. Aí você pega o endereço de residência da pessoa e você fala, como assim uma pessoa que mora nessa região totalmente arborizada, longe de poluição, teve alguma influência no parto dela por poluente? Mas a gente não sabe onde ela trabalha, onde ela passa a maior parte do dia, né? É limitação. Então, quando a gente entende e aceita as limitações de estudo, a gente consegue entender e adequar melhor as análises que a gente vai fazer. Então, faz parte da parte de análise de dados entender as limitações. Então, aqui tem vários datasets que podem ser cruzados, existem informações muito bacanas para poder ver. Por exemplo, tem uma região no estado de São Paulo, que é a região lá de Jaboticabal, Ribeirão Preto, que ela é produtora de cana-de-açúcar. Apesar de ser proibido, né, existe ainda muito a queima dos canaviais para o corte da cana. Ainda existe isso daí. E aí, você poderia pegar, por exemplo, a época de corte de cana, né, as épocas de corte de cana, você consegue ver se está, você pegando os poluentes, por exemplo, material particulado, né, o MP10 ou MP2,5, se tiver no local MP1, né, MP10, 2,5 e 1, ou PM, né, do inglês, você consegue ver quando ocorreu as queimas e o tempo que isso fica no ar. E se você pegar, por exemplo, nas rodovias lá daquela região e você olhar naquelas rodovias, se durante o período de queimadas, aonde provavelmente há uma incidência muito grande de poluentes no ar, dificultando e diminuindo a visibilidade, se aumenta os acidentes de trânsito. Dá para fazer uma associação desse jeito. Isso daí é uma coisa legal para fazer, um teste muito bacana para ser analisado, gera um trabalho de mestrado fácil, porque não é simples fazer, é muito complexo você obter os dados, organizar e aí depois fazer as análises. Isso gera um trabalho de mestrado. Então, são algumas dicas aí possíveis. Eu já estou falando trabalho de mestrado porque penúltima aula, penúltimo dia de aula, já estou concluindo que vocês devem ir para frente, então fazer uma especialização, aqueles que quiserem seguir a área acadêmica, um mestrado, um doutorado depois. Então fica algumas dicas se gostarem dessa área de análise de dados, tem bastante coisa da hora para ser desenvolvida. E com os conhecimentos de programação, garanto para você, é muito mais fácil. A gente vai de braçada para manipular isso daí. Fica muito fácil trabalhar com dados quando você já sabe programação. Você só vai precisar entender o que o modelo precisa e como que você vai limpar os dados para chegar nisso daí. Só isso.
é parte matemática, estatística e o problema em si que você vai ter que estudar e acabou. E aí você vai fazer a aplicação direta, né? Continuando o que a gente estava falando na aula passada, a gente estava falando sobre o Titanic. O Titanic é um dataset dos famosões que a gente tem, que ele permite você fazer um estudo de quem sobreviveu e quem não sobreviveu, dependendo da onde que estava, né? Então você tem lá já vou ir rodando aqui. As importações eu já falei bastante na aula passada, eu não vou me atentar mais a isso a partir de agora. A gente está importando direto de um GitHub da vida lá, tem um CSV. Se você quiser, você pode fazer o download do CSV que está disponível aqui nesse endereço e você colocar dentro da tua base. Se não, você pode continuar acessando, então não tem problema. Esse dataset do Titanic já é um dataset um pouco maiorzinho, né? É interessante ver o tamanho dele, ele já tem 891 linhas, e aí tem vários dados. E o legal dele é que ele dá para brincar bacana com a parte de dados faltantes, né? Então a gente tem vários dados faltantes, olha lá, NaN, né? Então a gente já tem aqui, ó, várias informações que não foram informadas, né? Então, ó, cabine, esse cara aqui não tem informação de cabine, não tem informação de cabine, não tem informação de cabine, não tem informação aqui, ó, da idade. Então, existe vários dados aqui bacanas para a gente poder limpar. E, além disso, a gente tem o trabalho de fazer a conversão desses dados, de dados textuais, categóricos, para dados numéricos, porque a gente não consegue calcular texto, mas a gente consegue calcular número. Então, estatisticamente falando, isso aí faz sentido, porque estatística é baseado em matemática, matemática é números, números, beleza, então vamos converter texto para número. A gente converte tudo que é importante e aí a gente começa a lidar com isso daqui, né? Então, tem essas ideias legais. Mostrei para vocês algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente tem uma coluna chamada Survived, que é para verificar se o indivíduo sobreviveu ou não. Se você roda, a gente só tem dois valores, sobreviveu ou não sobreviveu. Então, essa coluna só tem zeros e uns. E com o Drop Duplicates, você pode ver cada uma das colunas e analisando os dados individuais. Por exemplo, se você olhar aqui, se não fosse pelo último registro, você poderia ter a noção de que o embarked seria somente S ou C. E aí você iria ignorar o quê? Então tem esse detalhe importante, né? Que às vezes, numa pré-visualização, a gente acha que só tem dois valores e na verdade tem mais. Então, usando o Drop Duplicate, você consegue ver a ocorrência individual de outros valores e você pode tratar, né? Por exemplo, em sexo a gente tem dois, mas e se você tivesse registros de outras informações de sexo, ou não informado, ou outros? E aqui na nossa exibição só mostra dois. Você ia acreditar que seriam somente dois. E aí dá problema nas nossas análises, né? A gente pode verificar através do value count a quantidade de registros de cada um dos valores, né? Então, quando eu passo um determinado campo e eu falo value count dele, ele vai contar para cada uma das ocorrências individuais, que você pode ver pelo drop duplicate, ele vai contar quantas vezes essa ocorrência individual aconteceu. Então, se eu executo um cara desse, eu tenho lá que 0 foi 549, 1 foi 342. Então você consegue ver se isso daqui está certo ou não. É importante você dar uma olhada, porque o Survive é o nosso a nosso campo-alvo, né? É o nosso objetivo, o nosso target. E por que é interessante ver essa proporcionalidade? Quando você tem dados que você quer analisar, e a gente, por enquanto, está falando de classificação, quando é classificação, as classes elas têm que ter uma proporcionalidade interessante. Ou seja, não posso ter uma discrepância muito grande da ocorrência de um determinado tipo. Por exemplo, se a gente tem aqui um total de 891 registros, se eu tivesse 800 que, por exemplo, deixa eu usar o contrário, né? Se eu tivesse 800 que sobreviveram e 91 que vieram a óbito, cara, é muito discrepante. É 10% o óbito.
Então, você tem uma massa de dados que vai tender a responder sempre que sobreviveu. E isso daí pode não ser uma ferramenta interessante. Talvez a gente tenha que dar um corte nos dados que são de sobreviventes, se eles fossem muito acima. Nesse caso daqui, existe uma proporção até que legal. Se você for ver, tá quase, né? 2/3 e 1/3, né? 2/3 vieram a óbito, 1/3 sobreviveu. Então a gente tem aí uma proporcionalidade interessante. Fica legal para a gente ver isso daí. Isso daqui é importante de ser entendido. Os modelos, como eles são baseados em estatística, né? Então, por menos que você goste, por menos que você acredite, inteligência artificial é estatística aplicada, né? A gente tem um problema. Se a gente tiver muita ocorrência de uma determinada classe, a outra classe ela vai ter mais dificuldade de ocorrer. Então, a gente pode ter a necessidade de, além de fazer o tratamento dos dados faltantes, de fazer das categorias, de fazer um balanceamento desses valores, ou seja, eu excluir uma determinada quantidade de um tipo, de uma classe, para que exista uma proporção. E essa exclusão ela pode ser aleatória, né? Você pode filtrar somente esses dados de um tipo, e aí você pode usar a separação em train e teste para fazer uma filtragem. E aí você pega essa parte proporcional e vai analisar isso daí. Pode ser necessário. Então, depende muito do que você tiver de alvo, né, de target, e da proporcionalidade dos dados. Esse é um fato importante da gente discutir. O segundo fato importante de discutir é sobre os dados que são as nossas features, né? Os dados que a gente vai utilizar para chegar aqui no nosso objetivo. Só vou continuar a rodar, isso aqui a gente já viu, né? Separação em treino e teste através do split, retirar dados, colunas que não usaremos e dados vazios. Então, a gente vai tirar aqui algumas colunas que a gente não vai utilizar. Então, código do ID do passageiro não interessa para a gente, o número do ticket não interessa, e o nome não interessa, e a cabine não interessa. Por que que não interessa? A cabine, ela ainda ela tem um fator de uma outra análise, né? A cabine você pode querer fazer uma análise, mas aí já não entra tanto na análise de inteligência, mas sim você verificar se as pessoas que estavam em mesma cabine se sobreviveram, fazer uma proporcionalidade sobre isso daí. Então dá para fazer uma análise desse tipo. E aí, se não sobreviveram à cabine, você pode verificar a que classe que ela pertence. Então, se ela é de uma classe mais pobre, de uma classe mais rica, for da classe rica, como que ele saiu? Né? Porque, segundo consta, mulheres e crianças primeiro. Então, será que da mesma cabine, quem sobreviveu foram as mulheres e crianças? Porque você tem o sexo e tem a idade. Então, dá para verificar esse tipo de informação. Então, a cabine é uma informação que você pode tratar aí, pode lidar. Até é uma coisa legal para fazer num trabalho de análise de dados, né? Então, esse cara aqui separando em treino e teste, então a gente separando, né, em treino e teste, a gente rodando para o treino e para o teste, tirando as colunas que não serão utilizadas, tratando agora os valores vazios, né? Os valores vazios aqui a gente viu que é coisa pra caramba, né? A gente tem muita gente que não tem idade informada, tem 2 embarcados que não tem informação, né? Tem 2 caras que não tem o tipo de como que foi o embarque deles. E aí, o idade é 141, 141 é um valor significativo. Eu perder essas duas informações de embarcados aqui não é significativa. 2, no universo de 891, é nada. É nada, eu posso perder isso daí, eu vou ficar com 889. Pô, ainda é uma quantidade significativa. Só que perder 141 começa a ser muito significativo. Então, quando a gente tem dados ausentes, e esses dados ausentes são muito significativos, e se você pegar esse cara aqui, está chegando a mais de 15%, né? Ele está batendo a mais de 15% do nosso total de dados aí. Então, 15%, eu perder 15% dos meus dados, começa a ser alguma coisa que incomoda. Tem casos que pode ser até pior.
Por conta disso, existe uma possibilidade de fazer um tratamento. Existem várias técnicas, né, de manipular dados ausentes. A primeira e a mais simples, e a que tem que ser feita com muito cuidado, é apagar. Assim, eu tenho dado faltante, não tenho o que fazer, eu apago. Então, fazer um drop, né, um drop NA apagando os dados ausentes é uma possibilidade. Mas, antes de fazer isso, é bom você verificar se não é uma quantidade muito significativa. Se for muito grande a quantidade, eu não recomendo fazer. E assim, é muito grande porque a gente vai perder 15%, mas calma, vamos pensar, é 15%, são quase 150 dados de 900. E aí é significativo, mas se eu tiver uma base que tenha 100 mil registros, perder 15%, a gente vai ter ainda 85 mil registros. Cara, 85 mil registros é muito registro, é muita informação. Acaba que, na minha opinião, 15% nesse caso não tem uma significância tão grande, porque o volume que sobra ainda é um volume de dados muito grande. Então, é, é o famoso depende. Né? Analise com carinho, veja se você vai cortar e a significância disso na verdade, né? Quanto que isso impacta, porque você tem que ver se realmente essa quantidade que sobrou é suficiente para fazer uma análise de inteligência artificial, e você tem que lembrar que você tem que treinar os seus dados com uma quantidade de dados significativa para ele entender. Se você diminuir muito, ele fica burro, ele fica, entre aspas, burro. Por quê? Porque não vai ter muitos dados informando situações que ele não teve, né? Não previstas. Então, ele começa, como é não previsto, ele começa a ter erros. Mas existe também um problema de você ter muitos dados para treinar. Com muitos dados para treinar, você pode ter um super treinamento. E aí o super treinamento, ele vai fazer com que o seu algoritmo ele sempre acerte. E aí, assim, o sempre acertar é ótimo, né? Todo mundo gostaria disso. Mas se surgir uma informação que não havia na sua base de dados, uma ocorrência atípica, né? Surgiu um ser atípico na minha análise de dados, e você for tentar prever esse cara, por conta do super treinamento, você pode ter uma resposta muito falsa. Porque você tem uma tendência a uma resposta com base em muitos dados. Então, o super treinamento pode também fazer isso daí. E também existe a possibilidade de você não ter dados suficientes, deixar ele burro, né? Novamente, entre aspas, o seu modelo ficar burro, porque aí, para uma ocorrência parecida. Ela não é igual, ela é parecida. Mudou um pouquinho. Ele já não consegue uma resposta boa porque ele não teve dados suficientes para treinar e entender o que estava acontecendo. Então, essa ideia também é muito importante. Então, a gente tem que saber dosar isso daí. Como que acontece? Bom, não existe uma fórmula mágica. Existe a leitura do algoritmo que você quer utilizar. Então, eu acho que vem de uma época remota nossa, aí de um ano atrás, estrutura de dados. Você tem que pegar, basicamente estrutura de dados. Você vai pegar e vai estudar o teu algoritmo de machine learning. Vai estudar ele. E aí você vai ler sobre ele. E você vai entender o que ele tem de necessidade. Dá para a gente estudar todos? Não dá. Tem milhares e milhares de modelos. Só o Scikit-learn tem pelo menos uns 70 modelos de machine learning, entre vários de classificação e de regressão, né? Eu acho que são 46 para um lado e 20 e poucos para o outro. Deve dar uns 70 nessa brincadeira daí. Deve dar isso daí. Depois a gente descobre, eu falo para vocês quais são. Mas é muito específico cada algoritmo. Você tem que entender um pouquinho dos algoritmos, né? Ver o que eles fazem, executar.
executa com os dados brutos do jeito que você tem, brutos que eu falo já com um pequeno tratamento, tirando dados faltantes, etc e tal, e aí você vê, se a resposta não é boa, que é aquela parte de análise final, a partir disso daí você pode testar outros algoritmos. Eu tenho brincado com vocês com pelo menos 6 algoritmos, né? Por que que eu tenho feito isso daí? Eu já estou mostrando para vocês que não é um algoritmo, uma bala de prata definitiva para identificar. Então você tem que testar mais de um, porque às vezes os seus dados eles são apresentados e você entende que um algoritmo X ele é melhor para identificar aquele tipo de problema seu. Você roda, você não tem um resultado, uma resposta boa, você roda um outro que não havia expectativa que ele fosse bom e ele acaba sendo melhor. E aí você testando, verificando com os dois, você consegue analisar qual algoritmo responde melhor. E aí você pode tirar uma métrica um pouco mais assertiva. Então, são essas as ideias que eu trago para vocês. Sobre os dados ausentes, a gente tem o problema de que você dropar o dado é complicado quando você tem uma ausência muito grande de informações, buracos, né, falhas muito grandes. Então, existe a possibilidade de preenchimento. Existem N formas de preenchimento. Se você for estudar só a forma de preenchimento, você vai ver que já tem muitas técnicas de preenchimento que utilizam-se de algoritmos de inteligência artificial para poder fazer o preenchimento. Por quê? Uma análise estatística. Se você tem uma sequência de dados e você vai vendo a mudança desse valor, você pode descobrir um padrão. E aí você não insere, por exemplo, como a gente está fazendo aqui, a gente está inserindo a média pode não ser uma resposta boa, mas você pode precisar fazer um pouco, né, um valor um pouquinho baixo, um pouquinho mais alto do que a média, né? E aí essas variações daí são interessantes de serem feitas através de algoritmos mais complexos. Aqui eu estou utilizando a média, porque é a técnica mais simples e inicial que eu recomendaria. Nesse caso, eu estou usando as médias do treino. E se você perceber, vou até dar um zoom, né? Perceba que eu estou usando aqui a média para preencher com a média do treino. E aí, estou preenchendo a idade do treino com a média do treino. Legal, bacana. O teste eu estou preenchendo com a média do treino. E aí você pode me perguntar, pô, Cristóvão, por que você errou? Aí não deveria ser teste? Então, lembra que a gente separou a nossa base de dados em treino e teste? E a nossa base de treino é 80% e a nossa base de teste é 20%? Eu estou utilizando, nesse caso, a média do treino, porque 80% dos meus dados é muito melhor, é muito mais valores. E vamos supor, como eu estou fazendo uma catança aleatória, e se ocorrer, né? Se a gente ver aqui, só para a gente ver, né? Eu vou colocar aqui, antes de executar essa linha, não executei ela. Vou pegar aqui, ó, train.shape. Opa, sem parênteses. Train.shape. Teste.shape. Eu tenho 179 aqui. A gente está fazendo uma seleção aleatória, né? Existe uma possibilidade, ela é bem pequena, mas existe uma possibilidade de todas as idades ausentes ficarem no teste. Se todas as idades ausentes ficarem no teste, eu tenho 179 menos 141. Vai dar 79 menos 41, 70 menos 78 menos 40, 38 registros. Com 38 registros de idade, você acha que eu vou ter uma média boa de idade? Não. Eu vou ter muito pouca ocorrência para eu ter isso daí. Então, com 712 menos 141, se todos caírem no treino, eu ainda tenho um volume absurdamente grande. Eu tenho mais de 500 valores de idade para calcular a média. E aí, vale a pena eu pegar a média do treino
porque aí eu tenho um valor de média mais assertivo. Isso daqui é importante. E se você quiser entender e ver o que pode acontecer, né, a gente pode fazer exatamente esse teste. Eu vou pegar aqui, ó, train.age, train.age.min. Eu estou pegando a média das idades de treino. Vou executar esse cara. A média da idade das pessoas que foram selecionadas para treino é 27,7. A média da idade das pessoas que estão selecionadas em teste, né, é 29,5. A variação, nesse caso específico de aleatoriedade que a gente pegou, não foi grande. Pode ser que ocorra uma discrepância. Então, como não ocorreu, eu poderia utilizar aqui o teste. Mas como? Voltando aqui na divisão nossa, só para lembrar, eu tenho aqui um seed, né, um random state, eu estou dizendo que é 0, mas se eu não colocar o random state, eu não vou garantir que vocês tenham os mesmos acontecimentos que eu. Se você não colocar e executar, se você arrancar o random state ou colocar outro valor diferente de 0 aqui, você vai ter uma nova semente aleatória, e aí vai mudar o estado dos dados. Mudando o estado dos dados que foram selecionados, não dá para garantir isso daí. Então, se você não fizer com o random state igual a 0, eu faria já com o train aqui para garantir. Só para que você não tenha que fazer essa análise inicial daqui para ver se eu devo de utilizar a média ou não. E aí, uma coisa importante, né? A gente está vendo as médias, mas a gente poderia pensar assim, qual que é o maior valor, né? Qual que é o maior valor de idade? É 80. Caraca, hein? 80. Qual que é o menor valor de idade aqui? 0,6, né? É um bebê com 6 meses de idade. 6, 7 meses de idade, né? Olha a diferença. 29. E se a idade faltante for de uma pessoa de 80 anos? É limitação. Faz parte da limitação dos nossos dados. Eu não sei a idade. Se a pessoa que estava lá, que não tinha idade preenchida, for um bebê, não tem como eu saber. Se for um idoso, não tem como saber. Por isso a gente está usando uma média. E é a única coisa que eu posso fazer. Se você quiser, ainda você pode verificar, né? Fazer uma filtragem por sexo, né? Qual que é a média da idade dos homens, a média das idades das mulheres. E aí, se eu tiver o sexo dessa pessoa, eu vou colocar a média específica do sexo dela. Se eu não tiver, né, a informação do sexo, aí eu coloco uma média geral. Então, tem que ser avaliado isso daqui. Eu estou simplesmente fazendo uma média geral e estou jogando, mas seria muito interessante você fazer uma média do sexo masculino, uma média do sexo feminino e uma média geral, e se houver o sexo da pessoa, você preenche com o sexo correto. Se não, você coloca a média geral. Então, seria uma boa fazer um teste desse tipo. Continuando essa pequena análise, só para a gente ver, e se eu fizer agora um max, mas se eu olhar agora, não o train, mas se eu olhar o teste, será que a maior idade também vai estar dentro dessa faixa? Olha a discrepância. A maior idade que eu tenho no treino é 80, no teste é 64. Isso daqui também dá uma diferencinha gritante e dificulta algumas coisas. Por isso, o preenchimento com a média do treino, eu acho que é mais efetivo, né? Se eu executo esse cara, olha lá, seria 42, tem uns 4, 5 meses aí, né? A criança tem 4, 5 meses. Não é tão discrepante, né? Aqui a menor idade não tem, mas a maior idade dá uma diferença considerável. Então, dá para ter uma noção dessas informações aqui e a gente vê o que está acontecendo. Então, é bacana entender por que
do preenchimento e como que eu vou fazer o preenchimento. Então, o que aconteceu aqui foi, preenchemos as idades com a idade média, poderia ser tratado de várias outras formas, talvez tratando de outras formas melhore a assertividade do teu modelo. Então, isso daí também é um teste bacana para ser feito. E depois de preenchida as idades, a gente faz um drop NA. Eu quero apagar todos os demais dados ausentes que estão aí já não me interessa, eu vou apagar. Então, isso daqui vai fazer com que a gente limpe, preencha e limpe a nossa base de dados. Lembrando que a gente tem a técnica agora de conversão de variáveis categóricas em variáveis numéricas. Eu não consigo entender o texto red, mas eu consigo entender o valor zero. Né? Então, aonde é red, eu substituo por zero, por exemplo, né? Aonde é green por 1, aonde é blue por 2. Diferente de um exemplo anterior nosso, que a gente pegou essas colunas, esses valores de célula, e a gente transformou em colunas novas, né? Então a gente fez uma criação de valores dummies, né? De colunas dummies, colunas temporárias para auxiliar. Nesse caso, a gente está fazendo essa coluna daqui de variáveis categóricas, a gente está fazendo um mapeamento para valores numéricos. Então, a gente está fazendo uma conversão de texto para número. É isso que está sendo feito. Nesse caso específico, a gente montou aqui, o sexo só tinha duas possibilidades. Já o embarked, ele tinha o S, o C e o Q. Então, se for S, fica 0, se for Q, fica 1, se for C, fica 2. Então, foi feito essa conversão, tanto em treino como em teste. Roda esse cara daí, belezinha, a gente tem as conversões. Então, a gente já fez a conversão desses dados. Só para a gente ver como que está ficando aqui a nossa base de dados, ela ficou assim agora, ó. Survived 0 ou 1, classe 3, 2, 1, sexo 0 ou 1, idade, a gente tem um valor fracionado, tem esse CIB-SP 0 e 1, o PARSH 2, 0 e 1, o Ferry tem lá também o valor, o Embark também tem o valor. Se a gente rodar um train.info, ele vai mostrar informações das nossas colunas. E olha só que legal. Agora, se você olhar, a gente só tem colunas com tipos numéricos. Só tipos numéricos. Ou é inteiro ou é ponto flutuante. Sendo desta forma, nós podemos utilizar agora algoritmos de inteligência artificial que pegarão esses valores numéricos e farão cálculos em cima dele para poder dizer se vai ter, não, o Survivor está aqui, a primeira informação, se vai ter sobrevivente ou não. Então a gente consegue agora, com base nos nossos campos numéricos, calcular o que a gente precisa, né, o nosso objetivo. Se a gente rodar agora um describe, o describe agora ele não vai mais trazer aquele esquema de frequência, né? Então vamos ver aqui, antes de mostrar aquele, eu vou mostrar o describe lá em cima com os dados, né? Só para a gente ver aqui, se fizer um df.describe, esse cara, ele traz algumas informações, olha lá, fazendo um cálculo com o passageiro, a idade média, e ele não tem todas as colunas, ele ignora algumas, ó, cabine, nome, ele não consegue fazer, ele faz somente com as que são numéricas, né? Então, só para ver, ele está fazendo com df.info. Ele está fazendo com as colunas que ele consegue, olha lá, Passenger, ID, Survived, PC Class, o nome ele não fez, o sexo ele não fez. O age ele fez, o CB ele fez, o Parsh e o Fair. Olha lá, o ticket não, o Fair e a cabine e o embarque também não. Então, somente com os dados numéricos que ele fez. Lembrando que no age a gente tinha aquele problema dos dados serem estranhos, né? Terem uma falha. E aí, por ter uma falha dos dados, a gente acabou fazendo um preenchimento. Com esse preenchimento, a gente deve ter algumas alterações aqui nos valores.
a gente não vai ter uma variação do menor e nem do maior, mas a gente vai ter variações, pode ter variações nos quartis, no desvio padrão e na média. Tanto é que se a gente executar e ver, a gente vai ver que tem essa diferencinha aqui, né? Então, rodando, a gente tem aqui agora já o embarked, o survival, o sexo também já foi adicionado aqui. E aí agora você tem aqui, ó, que o desvio padrão é 13, lá a média era 26, aqui foi 29, eu acho que foi isso. Deixa eu ver, 26, 29. 29,6, 14, e o outro foi o desvio padrão. De 14, ele caiu para 13. Teve uma diminuição aí no desvio padrão. E deve ter mudado todos os quartis aqui, né? Os quartis também alteraram, porque a gente inseriu 141 valores zoados aí no meio do caminho, né? Então a gente fez essa brincadeira. É legal entender isso daqui. Então fica interessante ver e analisar. Depois que a gente fez tudo isso, a gente já está com os nossos dados preparados, né? A gente já está vendo que é tudo numérico, tudo bonitinho, olha lá, tudo numérico, tudo em valor. A gente pode utilizar agora os nossos algoritmos de machine learning para ver o que está acontecendo, né? Se a gente consegue predizer o nosso target. Para isso, a gente já tinha os dados separados em teste e treino. Agora a gente vai trabalhar separando nossas variáveis que serão analisadas para a nossa e separar a nossa variável objetivo delas, né? Então a gente tem que fazer essa separação, tanto para o treino como para o teste. Fazer aqui a separação, então treino X, treino Y, teste X e teste Y. Fiz a separação, nossa variável alvo é survived, para verificar se há sobrevivência, né? Rodando 6 modelos de machine learning de classificação, a gente tem lá regressão logística, análise de discriminante, decision tree, que é árvore de decisão, vizinhos mais próximos, né? O K, neighborhoods nearest, o Support Vector Machine, o SVM, e o Random Forest, a árvore a floresta aleatória. Esse cara aqui é as máquinas de vetor de suporte. Então, se a gente rodar esses caras daqui, não sei por que eu estava criando um KN, é viagem minha. Rodando esses caras, a gente separou, então a gente já fez isso aí, eu já falei nas últimas aulas, a gente já deu o treinamento deles. Rodando os dados aqui para a gente ver, estou usando um Random Forest para montar aqui. A gente vê aqui que no Random Forest, a gente vai ter aqui, ó, aqui são os erros de tipo 1 e erro de tipo 2, né, ó. A gente tem bastante erro associado. E aí a gente pode montar aqui umas métricas, deixa eu só corrigir que eu queria ter colocado KNN, eu coloquei KN, né, só de lerdeza minha, eu usei isso aqui e adiante eu não prestei atenção. Feito, beleza. Vou rodar aqui as métricas, estou rodando aqui para saber a acurácia, a precisão e a sensibilidade, né? Score, Precision, Recall, né? Do inglês, se você for ler em algum lugar. E aí montei um data frame aqui para a gente poder visualizar, ficar com uma carinha mais bonitinha. E aí a gente tem os nossos algoritmos para o caso do Titanic. Se você pegar a acurácia, olha só, a acurácia ela está batendo muito próxima. Só o Random Forest, que ele é o melhorzinho. Por isso que eu já fiz em cima do Random Forest a geração dessa matriz de confusão, porque eu sei que o Random Forest é o algoritmo que vai dar uma melhor resposta. E ele realmente dá uma boa resposta de acurácia no caso do Titanic. Se você quiser uma precisão melhor, você olhando, o Random Forest ainda se sobressai. Só que se você quiser um recall maior, não é o Random Forest. Ele é a análise de regressão logística que vai ser a melhor nesse caso. Então, dependendo da tua análise, se você for focar em diminuir o erro do tipo 1 ou diminuir o erro do tipo 2, você pode optar ou pelo Random Forest ou pelo recall, dependendo do erro que você quiser diminuir aí, como a gente já conversou na aula passada, né? Então, podemos ver aqui, se o teu foco for a sensibilidade, é recall. Se o teu foco for a precisão, Random Forest. Se não for nenhum nem outro, se você só está querendo ver a acurácia do teu modelo,
ainda o Random Forest ele é muito bom nesse caso aqui, com 82% de assertividade. Ele está acertando de 100 vezes que ele tenta, ele acerta 82 vezes, né? Quase 83 vezes aí. Se a gente montar uma curva ROC, vamos ver aí o que acontece. Aqui tem a curva ROC de todos, né? Eu vou comentar, eu vou deixar apenas uma para que a gente possa ver como que fica, né? Só a título de uma visualização mais simplificada. Eu vou deixar aqui somente a curva ROC do Random Forest para a gente ver como que funciona. Vou rodar esse cara. Olha só como que funcionou aqui a curva ROC. Olha que legalzinho que ficou. Lembra que até agora a gente estava executando com o modelo da flor de íris. Isso aqui ficava uma linha reta e linha reta. Agora ele não está uma linha tão reta, né? Ele vai mexendo aqui, ele está um cotovelo. Literalmente ele formou. Ele não está exato aqui em cima, né? Um modelo assim. Ele está mais ou menos assim, né? Ele ficou uma coisinha mais suave, diminuiu. A ponta do cotovelo não está lá no canto superior. Esse problema daí é interessante. Por quê? Porque quando você executa o Random Forest e mostra lá que tem os seus 82% de assertividade, 81% para precisão e 71% para o recall, quando a gente roda o teste da curva ROC, a gente vê que ele gera uma área debaixo da curva de 89. Então, quer dizer que o nosso modelo, nossa resposta está condizente, ele está batendo lá 89% da nossa resposta certa. Ele consegue dizer isso daqui. E você pode testar colocando todos de uma vez ou executando para cada um para você verificar, né? Vamos ver, o primeiro tinha sido, se for sensibilidade, né? Rodando, olha só aqui, ó. Quando a gente fala de regressão logística, olha lá como a regressão logística também bate legal. 0,87. Então é um pouquinho pior, ó. Ela tá ficando pior aqui. Aqui nesse ponto ela começa a ficar melhor. Aqui ela fica pior. Aqui ela fica melhor que o Random Forest. E aí chega aqui no finalzinho, ó. Tem um trechinho aqui que o Random Forest fica melhor que ela. Mas para toda essa região daqui, ela tá melhor que o Random Forest, melhor que o Random Forest. Só aqui no comecinho que não. Então, você começa a verificar se realmente o Random Forest é a melhor solução. Ele tem a melhor área, mas você está vendo que existe muitos momentos aonde ela ainda é melhor que o Random Forest. Então, acaba tendo esse detalhe importante. Mesmo a área dela sendo um pouquinho menor, você tem mais momentos que ela é melhor do que o outro algoritmo. E você pode testar. Eu vou colocar todos para a gente ver, né? Só para a gente ver a plotagem. Vão ficar de cores diferentes, né? Então dá para a gente perceber legal aqui o funcionamento. Tá lá, ó que legal as nossas curvas, né? E aí, se você quiser enxergar melhor um ou outro, ou comparar dois, você deixa somente os dois se você quer comparar. Mas falando aqui, ó, análise análise de discriminante, né? Ela ficou muito similar à regressão logística. Os outros algoritmos, a árvore de decisão e os vizinhos mais próximos ficaram ruins. O interessante é que uma árvore de decisão, ela, na verdade, o Random Forest, ele executa várias árvores de decisão, né? Por isso que é chamado de floresta aleatória. Então, você executa vários decision trees dentro do Random Forest. E aí você vê que executando vários decision trees, ele consegue ser melhor do que apenas um. Então, nos casos onde a árvore é um fator interessante, é bom, o Random Forest normalmente é melhor do que a árvore de decisão. Só por conta da característica dele, né? Porque são várias árvores de decisão sendo executadas. E aí o Support Vector Machine, você tem lá 80. Então você consegue ver que realmente é interessante para a gente ver aqui, ó, análise de regressão, análise de discriminante, regressão logística e o Random Forest. Os outros não ficaram tão bem. Então, se a gente retirar os outros, né? Olha lá, Decision Tree não ficou tão legal. O KNN não ficou legal e o Support Vector Machine não ficou tão bom também, né? Esses caras ficaram melhor. E olha só como você vê aqui
como que fica interessante. Olha só. Isso daqui é uma coisa interessante, ó. Tá vendo? O Random Forest, ele tem aqui uma assertividade muito boa, né? Ele sobressai os dois algoritmos. Então, no caso aqui, o Random Forest, nesse caso específico em comparação, ele está saindo melhor aqui. Então, é interessante ver que existe um momento que ele está melhor, gera uma área maior. A regressão logística está pior. Eu acho que eu tinha falado o contrário no outro, né? Eu acho que eu me confundi e falei ao contrário dos dois algoritmos. Mas você consegue ver que, nesse caso, você observa que em mais tempo o Random Forest fica melhor. Então, se você quiser usar um algoritmo bom para fazer o teste do Titanic, eu recomendaria o Random Forest. Então, é essa a ideia daqui para você utilizar. Ele que vai ser o teu algoritmo para poder dizer realmente qual que é melhor. Fica aí a dica, né? Eu fiz um outro Titanic para gente. E esse cara daqui, pode diminuir um pouquinho. Esse cara aqui tem um pouquinho, né? Eu fiz algumas coisinhas diferentes na análise. Ainda continua sendo sobre os dados do Titanic, e aí eu estou trabalhando aqui quem irá sobreviver ou não, né? Mesma coisa, importando aqui algumas bibliotecas. Eu estou usando uma Plot9 que não tinha usado. Eu estou utilizando aqui uma parte de pré-processamento, que é o Min-Max Scaler, o Label Encoder e o One-Hot Encoder. Esses caras aqui eu vou conversar com vocês sobre eles. É exatamente a mesma coisa, então peguei os mesmos dados, mostrei lá quais são os sobreviventes e tal, estou fazendo as mesmas coisas, né? Só que agora, vou mostrar agora graficamente utilizando o ggplot, né? Um boxplot. E eu vou explicar o boxplot. O boxplot é um gráfico danadinho. Para entender o boxplot, a gente precisa entender um pouquinho sobre estatística e aí entender sobre o desvio padrão, né? O que acontece? Eu tenho aqui uma mediana, essa linha pretinha aqui é a minha mediana, é o meu quartil. Eu tenho aqui um para baixo e um para cima, são os dados dentro de uma área dos meus quartis, né? Entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, mediana, primeiro quartil, depois para baixo, terceiro quartil, para ver como os meus dados estão distribuídos. E esses pontinhos daqui, eles estão fora da minha área de análise. Então, são pontos fora do que eu estou analisando, por conta de estarem fora do meu limite lá do desvio padrão, abaixo do primeiro quartil. Então, esses pontos aqui fora ou para o outro lado fora são importantes serem analisados também e ver isso daqui. Esse gráfico ele é chatinho de ser visto, mas estatístico adora ele. Então, você vai ver, quando estiver estudando alguma coisa e você vê que é um estatístico que está falando, ele deve de falar desses caras aqui. Então, esse primeiro limite aqui é o primeiro quartil, o segundo quartil ou a mediana, e embaixo você tem o terceiro quartil. Então, você vai ter aqui, esse é o menor valor, e aqui embaixo você tem o maior valor deles, né? Ou o contrário, né? O maior valor e o menor valor. Estou fazendo de cima para baixo e de baixo para cima, né? Primeiro quartil embaixo, mediana, terceiro quartil em cima. Desculpa, errei. Estava lendo ao contrário. E aí você faz essa análise, você vê que tem dados fora dos limites. Então, entre o menor e o primeiro quartil, e você pode ter entre o maior e o terceiro quartil. Então, você tem esses trechinhos daqui de dados para serem analisados, né? Então, serve para fazer isso daí. Só para mostrar aqui, está fazendo a limpeza, dividindo em treino e teste, para a gente ver lá os tamanhos dos nossos dados. Só o que a gente já fez, né? Conversando. Fazer lá, tirar aquelas colunas que não nos interessam, então arrancando lá as colunas. Lembrando que você pode fazer o método de reatribuir ou utilizar o in-place, o in-place não devolve nada, então está feito aí a divisão.
A gente verificando agora se os dados estão, quais dados estão vazios. Olha lá, a gente pegou aqui alguns dados vazios, né? Do nosso. Aqui eu peguei somente do teste para exibir, mas a gente poderia usar, por exemplo, do nosso treino, né? Olha lá. 147 dados vazios. A gente poderia usar, por exemplo, do nosso DF. Olha lá, o DF mostra que cabine tem um monte, né? Que a gente arrancou a cabine e a idade tem bastante lá. É muito dado faltante, né? Então, só para ver, né? Vou deixar aqui, sei lá, o X. Só os dados que estão faltando lá de uma das partes. E aí a gente vem com aquela ideia de querer fazer um preenchimento, né? Como eu falei, no último exemplo, a gente fez um preenchimento por média. Agora eu vou mostrar aqui. Você vai olhar aqui, a gente está utilizando um group by. O group by é literalmente o agrupamento igual do SQL. E aí, quando você faz um group by, que é exatamente igual ao do SQL, você tem que passar o campo que você está querendo agrupar. Eu quero que agrupe por idade, beleza? Estou agrupando por idade. E aí, se eu fizer isso daqui, você vai ter simplesmente que ele devolveu que esse cara ele fez um agrupamento por idade e ele devolveu para a gente um data frame agrupado. E aí você falou, mas por quê? Porque você lembra lá no SQL que quando a gente faz o uso do agrupamento, a gente precisa usar uma função de agregação. Então, a gente precisa usar uma função de agregação para fazer alguma coisa. Eu estou utilizando aqui o size como função de agregação. E olha lá, eu estou verificando aqui a quantidade de ocorrências de cada um. Esse cara, deixa eu ver se eu consigo transformar isso aqui em toFrame. Ponto toFrame. Aqui ficou mais bonitinho, né? Dá para ver assim em formato, né? A idade tem a quantidade aqui. A idade é a quantidade de ocorrências. Então, eu estou agrupando por idade para ver a quantidade de ocorrências. Agora, eu estou vendo o size, né? Eu poderia pegar isso daqui e fazer agora algumas funções de agregação para fazer, por exemplo, uma média ponderada. E aí eu poderia fazer uma soma com pesos, né? Para poder fazer esse mais a quantidade de ocorrência desse, mais a quantidade de é uma fórmula para você poder fazer um preenchimento talvez um pouco mais assertivo, né? Estou fazendo aqui, né? Esse cara daqui utilizando agora uma função chamada lock. O lock você vai localizar essa ocorrência daqui. Então estou localizando essa ocorrência, que é idade igual a 0, que é quando não teve nenhuma ocorrência daquela idade. Então, ele vai fazer isso daqui, quando ela está com valor igual a 0, já que é numérico, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar nas idades que estão com valor igual a 0 e eu vou colocar a média. Executando isso daqui, nós temos agora, deixa eu só mostrar, eu fiz sobre o treino. Vou mostrar agora que isso daqui ficou assim, ó. Train X. Ele ficou agora com um preenchimento de algumas idades, mas a gente ainda tem algumas vazias, né? E aí fala assim, mas como que eu poderia melhorar? Eu não disse para vocês que o Group By ele é exatamente igual ao SQL, que quando eu faço um agrupamento, eu devo de utilizar uma função de agregação? Então, usando a função de agregação, só para a gente ver aqui, vou executar para a gente ver, também dá nesse jeito aqui, fica legal. Posso utilizar dessa forma a função de agregação, né?
Aí eu estou falando que a idade, estou utilizando aqui o NumPy para calcular a média da idade e calcular o tamanho dessa amostragem daqui. Então, ele vai calcular essas médias, né? E aí vai ficar com valores medianos. A gente pode usar aqui, ó, novamente eu deixei registrado para usar a, a média ou a moda, né? E aí eu posso usar a média do preenchimento, e aí a gente tem aqui no treino e no teste, estou usando a média do treino, nos dois, ou eu posso utilizar a moda. A moda vai ser o que tiver o mais ocorrência. Então, a média é uma coisa, a moda vai ser quem teve mais ocorrência. Para usar a moda, a gente está utilizando aqui, nesse caso específico, no caso do Embarked, a gente está verificando qual teve mais ocorrência. Aquele que teve mais ocorrência, a gente vai utilizar para o preenchimento. Na idade, a gente está utilizando a média. No Embarked, a gente está utilizando o de maior frequência. Então, também é uma outra forma de preenchimento. Então, os dados ausentes nos embarcados, a gente está utilizando quem ocorreu mais vezes. Então, dá para fazer isso daí. A gente pode ver aqui o tratamento de variáveis numéricas, né? Que dá um problema porque elas podem estar muito distantes uma da outra. Quando a gente está lidando com modelos, a gente tem um problema de que se você tem uma variável que ela é muito pequena e uma variável que é muito grande, dependendo do modelo, e aí depende do modelo, essa distância, né, do tamanho de uma para outra, ela pode influenciar negativamente. Logo, essa variação, por exemplo, aqui a gente tem até o valor 5, essa aqui já é o dobro, é 10 até 4 vezes mais, até o 18, quase 20, né? Então, você tem uma diferença muito grande entre elas. Existe a possibilidade da gente normatizar os nossos dados. Para normatizar os nossos dados, somente para a gente ver, né? Vou mostrar aqui como que eles estão antes. Vou mostrar aqui um train x. Aqui um train x. E aí você pode ter uma distância muito grande na ocorrência dessas variáveis. Você utilizando o min, max, scalar, você vai fazer um treinamento de transformação, dizendo quais os campos que você quer aplicar. A gente vai aplicar no age e no fair, que eles são variáveis, ó, que destoam bastante das outras. As outras vão até 3, 0, 1, e eles têm eles destoam demais o tamanho deles. Pode ser que influencie negativamente o modelo que esteja sendo utilizado. Então, usando aqui um min-max, se a gente rodar ele, só para mostrar o resultado, né? A gente agora tem variáveis que elas ficam entre 0 e 1. Eles foram transformados entre 0 e 1, né? Só para a gente ver o que acontece, né? Deixa eu voltar, eu vou reexecutar aqui de trás para frente, só para poder mostrar. Então, a gente já tem x, y aqui. Eu quero rodar esse treino de novo. Ele vai recriar, vou arrancar esses caras. Esse aqui, não precisava. Só está mostrando. Só está mostrando. Está tendo aqui um preenchimento. Group by. Posso fazer desse jeito. Treino. Tá. O treino está lá, os valores. Eu vou mostrar, antes disso, vou mostrar isso aqui, ó. O train x ponto estatística descritiva dele, né? Quero mostrar isso daqui. Beleza? A gente está com 712 registros, a gente tem uma média de 29, essa média daqui do FAIR é 31. Eu quero ver o que muda, né? A gente tem valores que vão até 74, esse aqui vai até 512.
E aí, a gente executa esse cara daqui para fazer a transformação dos nossos dados. Está aqui os nossos dados transformados. E eu vou mostrar agora através do train x.scribe. Olha lá. Continuamos com 712. Só que a média agora caiu, porque a gente tem os valores menores. E olha só aqui, o maior valor é 6, o maior valor é 1, esse aqui é 8. Eles ficaram mais equiparados, né? Eles estão mais equiparados. Antes do outro, você via aqui, ó, 1, 22, está em 0, 0, 0, 7. Então, eles estavam com grandes distâncias entre eles. Essa transformação do min-max scalar, tentando normalizar ou normatizar, melhor dizendo, né? Normatizar os dados, eu acho que é bem bacana, bem interessante, né? A gente consegue ver agora que acontece uma facilidade. Lembrando da transformação, né, de variáveis categóricas em numéricas, a gente pode fazer dessa forma, os valores se tornam colunas, ou a gente pode fazer gato vai ser 0, cachorro vai ser 1, tartaruga vai ser 2, peixe vai ser 3, e o gato 0, e a gente vai preenchendo, fazer uma conversão. Então dá para fazer isso daí. Ou simplesmente a gente pode fazer a conversão. Originalmente estava assim, né? Olha lá, da forma com que estava. A gente vai executar a transformação para variáveis dummies. Então, a gente vai transformar para variáveis dummies. Então, eu vou cortar essa linha aqui que eu quero mostrar uma coisa antes. Essa aqui eu vou deixar aqui numa célula separada. Vou tirar e vou executar isso aqui. Quando eu faço isso, executei. Ele pegou e converteu os campos, né, que é classe, sexo, CIB-SP, Part Embarked, ele fez uma conversão. Eu vou dar um shape primeiro, então, train x.shape. Ele ficou com 24 colunas. De 7, ele transformou em 24. Aí você fala, ah, legal, beleza. Aí você vem aqui no teste x e você verifica que ele ficou com 23 colunas. E aí, olha só a tristeza da nossa vida. A gente teve aqui um problema sério. Olha lá. O treino tem uma coluna a mais do que o teste. E esse é um problema muito sério. É complicadinho, né? Você pode fazer lá train.column. Opa, columns. Se eu executar esse cara, opa, columns, train x. Columns. Você vai ver aqui as colunas. Se você executar o teste x.columns, aí você vai ver, ó, age, fair, classe 1, classe 2, classe 3, sexo feminino, masculino, CIB 0, CIB 1, CIB 2, CIB 3, CIB 4, CIB 5, esse cara CIB 8, PERSH 0, 1, 2, 3, PERSH 4, PERSH 5. Ele não tem o 6. Então, nessa coluna que a gente utilizou, o PARSH aqui, os dados que foram separados de teste, não teve a ocorrência de um valor nessa coluna PERSH com 6. Por isso, ele criou uma coluna menos. E aí, para solucionar esse problema, a gente tem que ter as mesmas colunas no treino e as mesmas colunas no teste, né? A gente precisa disso daí. Os embarques estão corretos, né? C, Q, S. Olha lá, não importa a ordem, Q, S, olha lá, C, Q, S, C, Q, S, C, Q, S. Tem lá. Não importa a ordem, só precisa ter. A gente precisa agora fazer um esquema de fazer um alignment, né? Fazer um alinhamento dos nossos datasets. Então, eu vou pegar o dataset de treino, o dataset de teste e vou alinhar. Vou falar que tem que alinhar com base no X, porque o X ele é o maior. Vamos ver aqui, ele tem mais campos. Se eu rodar esse cara, rodei,
Agora, se eu executar de novo o train x ponto shape, ele tirou aquela coluna que estava sobrando. Então, com base no teste, como eu não posso imputar esse valor lá dentro, eu arranquei, porque isso aí ia ter uma coluna com valores zeros, né? Então, eu arranquei esse cara daqui do nosso treino. Então, foi arrancado esse cara do treino. Se você olhar, não existe mais, né? Então, se fizer lá um train x.columns, você vai ver que não tem mais a coluna com o perch 6, só tem o 5. Então, do 0 ao 5, o 6 foi arrancado. Então, a gente extirpou esse cara daí. Isso daí foi importante para a gente deixar tanto o treino como o teste alinhado. É um problema que a gente tem, porque a gente precisa separar os nossos dados em treino e teste antes de tudo. Então, a gente precisa separar bem no início isso daí. E aí a gente tem que executar as nossas conversões nos dois. Então, como tem que executar nos dois, existe técnicas então para a gente alinhar os dois. Feito isso, é a mesma base de dados. Eu fiz algumas conversões. Eu não sei por que eu cismei, né? Eu queria ter colocado KNN. Vou rodar agora para ele treinar. Vou colocar aqui para a gente ver as nossas métricas, se elas melhoram ou se elas pioram com base nessas modificações que a gente fez, né? Agora, olha só, eu vou mostrar isso daqui para vocês, ó. O Random Forest tinha batido, o melhor de todos foi o Random Forest na acurácia. A acurácia deu 0,82. Agora, olha só, 0,98. Entende o que eu estou falando? Eu espero que todo esse trabalho de transformação, manipulação, forma de preenchimento, vocês tenham entendido. Que a gente fez a conversão não mais transformar esses valores para cá. A gente fez um cross tab, né? A gente transformou os valores da coluna em colunas novas. E aí preencheu, fez o dummy, né? Quando a gente faz isso daí, a gente modifica o esquema. Além disso, a gente transformou os nossos dados. Quando a gente fez a transformação dos dados, que eles estavam discrepantes, então existia uma diferença. Então, aqui eu tinha uma faixa de valores que ia de 0 a 5. Só que aqui estava indo de 0 a 30. Então, existe uma distância muito grande. E por esse valor aqui ser muito maior do que esse valor daqui, alguns algoritmos, na hora de fazer análise matemática, vão ponderar mais esse cara, sendo que ele deveria ter dado um peso maior para essa coluna daqui, que ela era tão importante, ou ter dado pesos iguais à importância. E acabou que essa influenciou, né, o teu resultado. Por isso que o primeiro teste que a gente tinha feito lá do Titanic, ele deu um valor que não era tão legal. Então, se você observar, olha só, a árvore de decisão e o Random Forest, agora eles ficaram exatamente iguais, ó. Só que ainda a árvore de decisão ainda está melhor na precisão e o Random Forest está melhor no recall. Então você vê aí, se você tiver o objetivo de ter uma precisão melhor dos dados, árvore de decisão. Se você precisar ter uma sensibilidade melhor, recall. Então você consegue ver. Se não, você pode ir pela acurácia, e aí na acurácia você dançou porque os dois estão exatamente iguais. Como eu falei, árvore de decisão é a execução de uma vez do algoritmo de árvore. Random Forest ou florestas aleatórias são várias execuções de árvores aleatórias. Você tem, por isso que é chamado de floresta aleatória, né? Porque você vai executar aleatoriamente várias árvores de decisão. Então você vai fazer a chamada disso daí. Por conta desse tipo de algoritmo, você consegue perceber que eles são muito similares, porque o Random Forest realmente é baseado em árvores de decisão. Então, a acurácia deveria ser parecida se os dados estiverem preparados
para serem executados com uma árvore de decisão. No modelo anterior, você viu que estava bem discrepante, né? Dava aí uns 5% de diferença. Por que estava tão discrepante isso daqui, né? Essa discrepância se dava por causa da diferença. Como é uma árvore, e a árvore vai ter ponderamento nos seus nodos, nos seus galhos, quando eu tenho uma variável que tem essa amplitude e uma outra que tem uma amplitude maior, que vai até um valor maior, a árvore de decisão não se dá bem com isso. Então a assertividade dela acaba caindo porque ela vai tender a dar mais peso para esse cara quando é maior do que esse cara, que é a coluna que tem valores maiores. Quando a gente normalizou os nossos dados através do Min-Max Scaler, existe forma de fazer normalização na mão também, não tem problema nenhum. Aqui a gente tem uma ferramenta, mas dá para normalizar na mão. Quando a gente normalizou, a árvore de decisão, ela conseguiu entender melhor. Olha lá como que ficou. E aí, conforme eu peguei e normalizei, coloquei todos na mesma faixa, né? Então, eles estão com valores distribuídos na mesma faixa, tá lá proporcionais na mesma faixa, a árvore de decisão começa a trabalhar melhor e aí ela consegue acertar mais. Então, são esses pontos interessantes de serem analisados e vistos. Vamos ver agora esses dados daqui do teste. A gente fez isso aqui para o treino, né? Vamos ver aqui no teste o que aconteceu. Deixa eu só corrigir aqui também, que eu quero que fique do jeito. Eu não sei por que eu invento de escrever as coisas menores de vez em quando. Dá umas loucuras na cabeça. Com o teste, né? Vamos ver aqui. Olha lá, com o teste, aí cai um pouco, né? Os meus dados de teste, nesse ponto aqui, se você for ver, olha só, a gente estava com uma assertividade muito boa com os dados de treino. Então, quando a gente treinou lá, ficou bonitinho, né? Então, a gente treinou os nossos dados. Então, olha lá, estamos analisando com dados de predição. Quando eu rodei com os dados de teste, você vê que caiu um pouquinho. E aí caiu consideravelmente. Aí vem vários fatores que podem influenciar. Aí os dois que eram melhores se tornaram os piores, né? Então, olha lá, se tornaram os piores. E o que pode estar influenciando nessa queda? Pode ser, por exemplo, a separação dos dados de treino e teste. Como a gente está pegando de forma aleatória, eles podem estar gerando isso daí. Tem uma técnica que resolve esse problema, né? De você ter vários testes, várias separações e você pegar esse material separado. Esse problema daqui, muito provavelmente, é porque a nossa seleção aleatória ela está com uma tendência maliciosa para esses algoritmos. Não foi boa, né? A separação não ficou legal, não ficou equiparada. Como a gente separa aleatoriamente para que a gente não tenha nenhuma tendência dos dados, eu não consigo saber se isso daqui é legal. Eu tenho que executar esse algoritmo várias vezes para eu poder, com várias aleatoriedades diferentes de separação, para verificar se a média desses caras executando se é bom. E aí você deve falar assim: nossa, putz, vai dar um trabalho porque eu estou separando dessa forma. Eu vou ter que separar várias vezes, vou ter que fazer um laço, rodar isso, acumular, calcular a média para ver. Eu vou ter os dados separados, calcular uma média. Meu, você começa a sonhar e vai longe, né? E aí esse sonho, e quando se vai longe nisso, você se desespera. Mas não fica desesperado ainda não. Só para a gente ver, mostrando aqui o que tinha sido melhor, né? Ele tem bastante erro associado. Executando aqui as árvores a árvore de decisão, a curva ROC. Vou mostrar aqui a curva ROC. E agora eu tenho a curva ROC, que ela é baseada na acurácia. Então, a curva ROC baseada na acurácia, você vai ver aqui que caiu gritantemente, aqui a gente está executando com os dados de teste, né? Caiu gritantemente lá a qualidade da árvore de decisão, ela não ficou legal. A gente teve aqui o laranjinha, foi o melhor. Ficou, e o regressão logística, 80 são aqui, ó, 87, 86, e o Support Vector Machine, ficaram com boas curvas ROC. Se você tiver que analisar com base na Precision e na Recall,
você tem uma curva ROC para Precision e para Recall, né? É uma curva ROC, uma curva para analisar a assertividade da Precision e da Recall. Essa árvore aqui, ela tem essa característica, e agora ela é diferente, né? Mas olha só que bacaninha. Você vê com base no gráfico agora que a gente tem aqui, ó, regressão logística, o Random Forest ainda está se apontando na precisão e no recall, ele está se apontando como uma boa assertividade dos dados. Se você tiver que utilizar uma sensibilidade ou uma precisão, o Random Forest continua batendo bem, tá valendo. E aí você tem um empate técnico entre ele e a regressão logística. Os dois vão funcionar bem. Então, não existe uma resposta assim, use isso. Não tem. Tenha o tratamento que você dá, a forma com que você preenche os dados ausentes, a forma com que você separa os seus dados, a forma com que você faz a equiparação dos seus dados para tirar essa distância muito grande. Eu tive alguns problemas em alguns modelos que eu estava criando, porque, por exemplo, explicando o que pode acontecer, né? Durante uma queimada, eu trabalho com modelos de predição de internação por poluentes, né? Durante uma queimada, o lançamento de material particulado na atmosfera é alto. Então, por exemplo, se você pegar regiões do país onde tem queimadas, pode ser por conta da época seca, pode ser por conta de desmatamento, pode ser por conta de um acidente, sei lá, numa refinaria, né, numa determinada região. Não importa, que seja uma queimada que gere poluente, que gere material particulado no ar. Quando gera muito material particulado no ar, e você vai ver, assim, o material particulado, vamos supor que estava vindo 50 microgramas, 40 microgramas, 150 microgramas, tá legal. Aí, de repente, durante uma queimada, chega lá 1.500 microgramas, aí você tem lá 2.000 microgramas, putz, quebra as pernas. Por quê? Porque, assim, ocorreu uma queimada. Isso daí é importante e é interessante e a gente precisa dessa informação. Porque será que as pessoas que foram expostas ao material particulado gerado por essa queimada, quanto tempo depois será que ocorre uma influência em um determinado tempo de internações por doenças, sei lá, respiratórias ou cardiovasculares por causa da inalação do material particulado? E aí você pega isso daí e ele destoa. Quando você está usando estatística para fazer isso daí, é fácil. Quando você está, perdão, quando você está usando um algoritmo de aprendizado de máquina, de machine learning, isso é um problema, porque aí, dependendo do algoritmo que você estiver utilizando, você vai ter o problema da variável material particulado, ela estava dentro da faixa dos valores, que eram muito similares, e de repente, de uma hora para outra, ela cresceu de uma forma absurda, virou um monstro. E ela se torna um outlier. E aí, assim, ela vira literalmente um cara que vai zoar o teu modelo, vai te dar uma resposta ignorante, vai te jogar fora dos limites. E se você, dependendo, se você estiver utilizando, por exemplo, fuzzy, quando você utiliza fuzzy você precisa especificar qual que é o universo de discurso, ou seja, qual que é o tamanho das suas variáveis. As suas variáveis, elas estão em que limite? E aí você coloca a tua variável dentro de um determinado limite, e aí você fala assim, olha, minha variável, até um determinado momento, quando não tinha queima, né, quando não tinha uma queimada lá, ela estava variando de 10 microgramas até, sei lá, 70 microgramas, de 10 a 70. E aí, de repente, você tocha 1.000 e lá vai cacetado, 1.500 lá. Isso daí faz com que quebre o teu modelo, e aí no fuzzy ele pega a média. Simplesmente ele pega a média. E aí não é verdade, aquele negócio não vai estar influenciando. Aí você pensa assim, ah, beleza, eu vou pegar então e colocar o meu universo de discurso de 10 até 1.500, que é para englobar essa queimada daí. Aí o que acontece é, se você fizer um histograma, que aí o histograma é a análise da distribuição dos valores no tempo, você vai ver que você tem
um monte de coisinha pequena, quase insignificante, de repente você tem uma coluna gigantesca, que é quando ocorreu a queimada. E aí o teu histograma, ele não faz uma distribuição normal dos dados. Os dados crescem e diminuem, não. Ele vira assim, em um determinado, tem nada, 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 aí de repente tem um pico gigantesco, aí depois nada, 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 quase nada, né? Você vê uma pequena linhazinha que subiu, né? Umas coluninhas muito baixinhas. E isso daí gera um problema. E aí é o momento que a gente precisa normalizar os dados ou você pensar e analisar se isso daí vai ter um impacto tão significativo ou não, e talvez tirar esses outliers, esses caras que estão fora do teu universo de discurso, fora dos limites, eles estão saindo. Apesar deles serem imensamente significativos, né? Porque ele tem uma significância, aquele dia ocorreu, mas o teu modelo não entende isso daí, porque estava vindo numa normalidade de dados, aí de repente acontece alguma coisa muito discrepante, e isso daí faz com que ele pare e pense assim, ué, o que está acontecendo? Né? Ele não consegue analisar isso. Então, é interessante ver todas essas métricas e ver o que você pode fazer. Existem algumas formas da gente gerar histograma com o próprio Matplotlib lá, a importação do PLT, né, importado como PLT, você tem já um histograma para poder ver a distribuição dos seus dados, facilita bastante. Eu gostaria de mostrar, continuar a conversa. Esse aqui é só para mostrar o que acontece com aquele probleminha que eu falei, de na hora que você roda o teste, cai a qualidade, né? Cadê aqui a tabelinha lá? O que a gente achava que era ótimo, caiu. E aí você olha lá, pô, mas estava dando 0,98, estava perfeito, estava acertando quase 100%. É o sonho de consumo de qualquer um. E aí você vem aqui, caiu para 73, caiu para caramba. E tenha noção assim, o ideal é perto de 1, mas existem casos onde você não vai conseguir coisas melhores do que 40% de assertividade. E aí 40% de assertividade no teu modelo de machine learning ainda é interessante, dependendo do que você vai fazer. Óbvio, a gente gostaria de tentar, com base nos nossos dados, acertar o máximo possível, mas às vezes não é possível por conta justamente dos dados disponíveis para análise. Eles podem estar com muitas lacunas, tendo muito preenchimento, muitas transformações, e isso daí gera esse impacto negativo, e aí a gente não consegue lidar com isso muito bem. Mas vamos brincar agora, esse daqui é um outro dataset famosão, que é para verificar se você condenaria, automatizar o processo de condenar as pessoas à pena de morte ou não, né? Você tem um dataset famoso para fazer isso daí. Esse dataset ajuda bastante a nossa vida, né? É legal e a gente pode brincar. Aqui eu gostaria de mostrar uma coisa. Eu peguei esses dados, que os dados de uma plataforma SaaS. SaaS é um ambiente é uma ferramenta de desenvolvimento e o Pandas consegue ler os arquivos do SaaS. Então eu peguei aqui um SaaS, né, versão 7b.dat, ele tem lá as penalidades, né, da justiça. Eu não subi esse cara. Cara, pior de tudo que eu não tenho esse bendito aqui. Putz, foi mal. Eu não tenho. Desculpa. Eu não peguei. Eu não peguei esse cara aqui. Eu tenho que pegar esse dataset de novo. Eu não tenho. Desculpa, eu não tenho mesmo. Eu esqueci porque eu executei em outra máquina e aí estava na outra máquina. E aqui eu não tenho. Lá eu executei, nem foi no Colab, eu executei nela e eu não tenho acesso a ela. Desculpa mesmo, eu vou ver se eu consigo esse cara e disponibilizo para vocês. Mas olha só, eu vou explicar, já que eu não consigo executar, eu vou explicar, né? Olha só que bacaninha. Nós temos um esquema que deu problema, né? Voltando aqui, o que eu falei que dá problema é que quando a gente pegou uma separação dos dados em treino e teste, eu separei aqui treino e separei aqui teste. Então eu peguei e separei treino e teste. Ele fez aleatório. E esse trecho aleatório, ele pode não ser
uma boa seleção para os dados que eu tenho em comparação. Mesmo sendo aleatório, a aleatoriedade gerando uma probabilidade de ser legal, existe a possibilidade de não ser. Porque, como é aleatório, eu não consigo dizer, né? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um cross-validation, uma validação cruzada. E como que funciona a validação cruzada? Você pega o seu conjunto de dados e vamos supor, aqui eu tenho 100% dos meus dados e eu estou separando em 20% de teste e 80% eu estou de treino. E aí, com a validação cruzada, eu pego uma parte, depois eu pego outra parte, numa outra interação, eu pego outra parte, outra parte, outra parte. Eu vou pegando partes separadas. Se lembra que eu disse que tinha que executar várias vezes? Então, essa é a sacada, você fazer um cross-validation. Com esse cross-validation, com essa validação cruzada, fazendo essa técnica de pegar separado aqui os nossos dados de teste em momentos separados, você diminui consideravelmente a probabilidade de você ter, em algum momento, um teste que vá falhar desse jeito. Por quê? Porque você está validando de várias formas, pegando várias amostras dos teus dados. Então, ora, você treina com isso e testa com isso. Aí você treina com isso daqui, e testa com isso. Você vai pegando partes diferentes. Então, essa técnica do cross-validation é bem interessante, facilita bem a vida. Só para mostrar, aqui eu já joguei direto, né? Fiz todo o teste. E aí aqui, lembra que eu posso fazer a separação de treino e teste, posso fazer aqui a separação de treino e teste, e eu tenho um random que eu posso utilizar para poder fazer a geração. Aqui eu estou executando 100 vezes esse processo. 100 vezes esse processo. E ele vai adicionando. E eu estou jogando a resposta, e aqui, como eu estou pegando, você pode ver que eu tirei aquele random state. Quando eu tiro o random state, cada vez que ele separa, ele pega aleatório, né? Ele não vai ter mais uma semente que vai dar a mesma resposta. Então, estou fazendo a execução desse processo 100 vezes. E eu estou adicionando, né? Adicionando a uma variável, estou fazendo lá adição a uma variável, isso aqui são listas, né? Estou adicionando a uma lista o resultado dessas execuções. Então, cada execução eu estou adicionando. Fui adicionando. Belezinha? Adicionei. Juntei tudo isso daqui, né? Juntei tudo isso daqui numa lista só, chamada métricas, e aí ficou tudo numa listona. Na hora que eu ploto isso daqui, a gente consegue ver os dados de uma forma mais assertiva, porque ele executou vários testes, né? Então, aqui a gente executou o treino, lá está o treino, e a gente testou os nossos dados de várias formas diferentes. Então, treinou com um conjunto de dados, testou com outro conjunto, testou com outro conjunto, treinou com outro conjunto, testou com outro. E você fez a validação cruzada. Então, essa ideia de fazer esse tipo de tarefa é bem legal de fazer o cross-validation aqui. E aí, é uma saída bem interessante. E eu falo que eu explico para o pessoal em estrutura de dados, quando eles estão fazendo aquela atividade que eu peço para avaliar os algoritmos de ordenação, eu, sem explicar cross-validation, eu explico para eles que eles devem de fazer uma validação cruzada para os casos aleatórios. Porque como é aleatório, no momento de executar um algoritmo de ordenação, e eu pego os meus dados aleatórios, bagunçados, ele pode ser mais tendencioso a estar balanceado e executar uma ordenação mais rápida, ou ele pode estar tendencioso, né, por estar bagunçado e eu não sei a ordem, a ter uma ordenação que dificulte ou desnivele o meu algoritmo de ordenação e torne ele um processo mais custoso, né? E aí, como eu não sei, o que eu preciso fazer? Ordena crescente, ordena decrescente, né? Então, estou mandando ordenar algo que já está ordenado, crescente,
né? Ordenar crescente algo que está ordenado crescente para ver como que ele funciona. Ordenar algo que está decrescente, ordenar crescente, então inverter a ordem. E aí eu tenho que testar várias aleatoriedades, né? Não adianta o pessoal falar assim, ah, vou testar uma, duas, três. Cara, uma não dá resposta, três não dá resposta. Você tem que executar aí algumas boas quantidades, pelo menos, né? Iniciar aí umas 5 vezes, no mínimo, para você testar. E isso daqui é exatamente o que a gente precisa fazer para poder ter uma resposta mais assertiva. Então, o nosso problema de análise de dados, quando a gente executa o teste com a apresentação dos resultados com os dados de teste, então, eu testei os meus dados, com base eu treinei os meus dados, com base no que eu treinei, eu estou tendo uma boa assertividade. Na hora que eu vou testar esse negócio, ele vai jogar lá embaixo. Ele pode jogar lá embaixo. Ou ainda pode acontecer o contrário. Por que pode acontecer o contrário? Eu treinei e ele não ficou muito bom, mas na hora que eu testei, ele bateu muito bem. Por quê? Porque os dados que foram separados para teste podem ser alguns que ele já tinha experimentado, já existia dentro ou muito similar aos dados de treino e ele dá uma resposta bonitinha. E aí você acha que os seus dados com base nesse treino estão ok, e na verdade não estão. Então, assim, é difícil você avaliar um algoritmo de uma forma assertiva e rápida. Não existe. A análise de algoritmo é muito complexa. Então, quando se cria modelos de machine learning, quando a gente trabalha com modelos de machine learning, rodar o modelo é a coisa mais fácil do mundo. Ajustar ele dá trabalho, preparar os dados para executar dá trabalho, e você ter certeza se a execução que você está fazendo ela está boa, dá trabalho para caramba. Então, são esses os pontos que eu gostaria de destacar para a gente fechar o dia de hoje, já que a gente não fez nem intervalo hoje, né? Não gostaria de prendê-los mais, porque sacanagem não ter dado intervalo. Eu me animei, desculpa. E aí, por conta disso, eu acho que é legal fazer esse tipo de análise do como que está funcionando e o como que não está funcionando. Então, é muito interessante você perceber e entender isso daqui. Na nossa última aula, vou fazer uma apresentação para vocês de uma. A gente fez o algoritmo, a gente fez algoritmos de machine learning supervisionados de classificação. Vou fazer de regressão, que aí é bem tranquilo, só que mudam as métricas. E aí eu vou mostrar com outras métricas o que pode estar acontecendo, né? Então, quais são as métricas que a gente vai ter para regressão? Vou mostrar alguns problemas das métricas de regressão. A regressão ela tem um problema complicado que não se dá da mesma forma nos modelos de classificação. Então tem que tomar cuidado com o tipo de utilização. Alguns dados eles acabam podendo ser utilizados tanto com modelos de classificação como de regressão. Então, também é possível fazer isso daí. Por isso, tem que tomar cuidado, tomar muito cuidado com as respostas. E aí eu vou ver se eu mostro também um pouco de se dá para a gente fazer. Eu vou tentar montar no Python uma brincadeirinha com fuzzy, que é a análise, que é a lógica nebulosa. O fuzzy ele veio para quebrar aquela lógica booleana, que é ou não é. Então, por exemplo, né, a gente tem um processo de classificação que é muito complicado. Até os 17 anos, você é um adolescente. A partir dos 18 anos, você é um jovem. Até os 13 anos, você é criança. A partir dos 14 anos, você é um adolescente. Até os 60 anos, até os 59 anos, você é um adulto. Aí quando você faz 60 anos, você vira um idoso. Você é, você é magro até, por exemplo, 60 quilos.
60 quilos, você já sei lá, sobrepeso. Então, isso daí que é o grande problema das análises de dados. E o Fuzzy, ele vem para solucionar esse tipo de problema, né? Porque você tem, em um determinado momento, né, você está vindo, você muda de status abruptamente. E o Fuzzy, ele vai fazer com que essa subida que é vertical, ele vai transformar ela em algo mais suave, né? Ele vai fazer transições de um estado para outro de forma mais suave. E aí essas transições podem ser cruzadas, porque você vai chegar, vamos pegar aí, por exemplo, a idade. Você já não é tão, você é criança, aqui está embaixo criança, só que conforme você vai subindo aqui, você está deixando de ser criança, você está virando adolescente. E você tem uma outra aqui. Você está vindo criança e conforme você vai passando, você está deixando de ser criança e você vai entrando aqui no processo de virar adolescente. Você está deixando criança. Você está se tornando, você é pouco adolescente e aqui você é muito. E do outro você é muito criança e pouco criança. Você cruza os dois e aí você vai falar que em um determinado momento da sua vida, você vai estar sendo cruzado por essas duas faixas, você é um pouco criança e você já é um pouco mais adolescente, mas você não é muito adolescente. Mas você já é pouquinho criança e um pouco mais adolescente. Então você está fazendo assim: aqui eu sou 100% criança, nada adolescente. Só que quando começa a chegar em um determinado momento, você fala: eu já não sou tão criança, eu sou um pouquinho adolescente. Eu sou meio criança, meio adolescente. Eu não sou mais criança, eu só sou adolescente. Então você tem aqui dois estados acontecendo ao mesmo tempo. Então muda essa interpretação que em um determinado ponto você deixa de ser e se transforma no outro. Você sai do estado desligado e passa para o estado ligado, né? Então, estava vindo aqui, mudou, mudou e continuou. Não é. Na realidade, nunca foi assim. Você vai deixando de ser criança e se tornando adolescente. Então, você está vindo aqui, né? Você vem aqui, você é criança. Aí você começa a deixar de ser criança, você começa a se tornar adolescente. Chega um momento que você é meio criança, meio adolescente, vai deixando de ser criança, vai se tornando adolescente. E aí chega um ponto que você só é adolescente. Então, esse tipo de cruzamento é bem interessante, é bem legal da gente ver também, que para algumas análises de dados ela é interessante, porque você cria uma faixa transitória de um valor para o outro, né? Então, se você estiver analisando, sei lá, horário de acidentes, né? E aí você tem lá que os acidentes de carro acontecem, não acontecem até as 5 horas da tarde, das 5 horas em diante acontece mais acidente. Não é, ele vai crescendo conforme a luminosidade vai caindo, então você pode colocar uma faixa crescente, né? E aí essa faixa crescente que vai aumentando o número de acidentes, por exemplo, né, pode ser dado por conta disso. Os momentos de pico, né, de grande volume de carros, e aí você vê que no baixo volume tem pouco, quando sobe tem muito, né? Então você pode fazer uma análise de transição mais suave e não simplesmente falar do meio-dia a 1h30 da tarde tem mais trânsito, tem mais acidente de trânsito. Por quê? Porque é a hora de pico de almoço. Ou das 5 horas às 17 horas é horário de pico de saída e entrada de faculdade, então tem mais probabilidade de acidentes. E pode não ser tão direto, mas acontece uma subida que aumenta, né? Então dá para ser analisado com o Fuzzy. Eu vou ver se eu mostro para vocês o Fuzzy e a regressão e análise de regressão, né? Quando a gente tem algoritmos de regressão, o que acontece? E se der tudo certo, eu mostro um de clusterização e talvez uma redução de dimensionalidade. Aí é só mostrar para vocês verem, e aí qualquer coisa, se vocês quiserem mais, a gente vai e faz algumas coisas separadas, a gente vai conversando se for o foco de vocês e o interesse. É isso. Beleza, então, crianças. Obrigado pela atenção, pela parceria e por estar aí nesse sabadão de madrugada comigo.